3 Tirania de Aço capítulo 363, envolvendo-se na Guerra dos 100 Anos. Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor, confira o site, link na descrição. Nas profundezas da cidade de Paris estava o rei monarca francês Gilles de Valois, que atualmente estava sentado em seu trono, entretendo uma delegação diplomática do Reino da Áustria. Berengar finalmente começou a se mover dentro do Reino da França, e a coroa francesa era apenas uma facção em sua trama para desestabilizar ainda mais a região. Embora Gilles não tivesse como saber quais eram as verdadeiras intenções de Berengário e, como tal, ele aceitou a contragosto a delegação austríaca que atualmente estava diante dele. Ao lado direito do monarca francês estava seu filho, o príncipe Aubry de Valois, que havia retornado do esforço de guerra depois de muito implorar a seu pai. Como de costume, o rei francês nunca disciplinou seus filhos errantes. Do lado esquerdo de Gilles estava sua filha, a princesa Sibila de Valois. Uma jovem é conhecida por sua natureza cruel e perversa. Ela causou mais do que algumas crises diplomáticas devido ao seu comportamento podre. Os dois descendentes reais assistiram com expressões entediadas enquanto a delegação austríaca se apresentava ao rei francês. O barão Ludwig von Dürnstein foi encarregado de liderar os esforços da inteligência austríaca para minar o reino da França. Como tal, ele atuou como principal diplomata da coroa francesa. Ao fazer isso, ele esperava ganhar a confiança deles enquanto seus outros agentes trabalhavam para abastecer os rivais da França. Sua Majestade, Rei Gilles de Valois, eu sou o barão Ludwig von Dürnstein, diplomata de Sua Majestade o Rei Berengário von Kufstein. Meu suzerano me encarregou de ajudá-lo em seus esforços para esmagar a rebelião infernal do Duque da Borgonha, bem como repelir a invasão inglesa. Assim, vim trazendo presentes. No momento em que Berengar von Kufstein apareceu, o interesse de Aubry foi despertado. Enquanto o rei Gilles instantaneamente azedou, ele não conseguiu mais conter sua ira e imediatamente começou a gritar com Ludwig. Seu mestre envia presentes depois de ter roubado a noiva de meu filho. Que forma de compensação ele pode me oferecer que se compare à aliança que perdi? Invocou a ira do Santo Padre. Você percebe que há uma cruzada declarada contra o seu reino. Eu deveria prendê-lo por sequer pisar em meu reino. Sibila olhou para Aubry com uma expressão zombeteira. Ela sabia que o seu irmão nunca teve a intenção de se casar e provavelmente fez tudo o que pôde para forçar a princesa do Império Bizantino a fugir durante sua visita. Aubry, por outro lado, estava praticamente lambendo os lábios de excitação. Ele tinha ouvido rumores sobre a bela aparência e coragem de Berengário na batalha. Como tal, ele ficou terrivelmente animado pensando sobre o homem que havia subido das fileiras da nobreza menor para o status de um monarca de pleno direito por sua própria vontade. No momento em que Sibila viu a expressão cheia de luxúria de seu irmão, ela imediatamente ficou enojada, pois sabia exatamente o que a pequena vadia estava pensando. Como tal, ela voltou seu olhar para o show à sua frente. Ludwig não entrou em pânico em resposta à explosão do rei. Em vez disso, ele fez sinal para que seus delegados trouxessem uma das caixas de madeira empilhadas atrás dele. Depois de fazer isso, eles puxaram um pé de cabra de aço de onde abriram a caixa para revelar o que estava contido dentro. Dentro da grande caixa de madeira havia várias dúzias de arcabuzes de mosquete. O arquebuse era uma arma utilizada pelos aliados de Berengário e até havia começado a produção limitada no Império Bizantino e no Reino de Granada. Várias centenas de exemplos foram capturados pela União Ibérica, que estava perto de fazer a engenharia reversa do produto final. A Igreja Católica havia recebido uma pequena parte dessas armas capturadas e estava próxima da produção. Se o fato de todos os lados da guerra estarem equipados com arcabuzes fosse questionado, Berengar poderia apontar para qualquer número de países como um fornecedor potencial dos rivais da França. Embora os países o negassem, não haveria praticamente nenhuma maneira de provar que não eram os responsáveis. Assim, dando a Berengário e ao Reino da Áustria uma negação plausível. No momento em que as armas foram reveladas, Aubry pulou de alegria e correu até o caixote, onde imediatamente pegou uma das armas de fogo e apontou para o cano.
No momento em que fez isso, Gilles colocou a cabeça na palma da mão. As ações excessivamente ansiosas de seu filho arruinaram completamente qualquer posição de autoridade que ele, como rei da França, tinha nesta negociação. Enquanto Aubry apontava para o cano do arquebuse, ele apontou na direção de sua irmã com um largo sorriso no rosto, onde imediatamente puxou o gatilho, fazendo um movimento de pou com seus lábios rosados femininos. Quando Sibila viu isso, ela fez beicinho e reclamou com o pai. Pai, Aubry está fingindo atirar em mim. Faça algo sobre isso. Gilles suspirou pesadamente e começou a repreender o filho por seu comportamento infantil. Aubry, pare com isso e guarde essa arma, não é um brinquedo. Aubry imediatamente começou a fazer beicinho ao colocar a arma de volta em uma pilha, onde voltou ao seu lugar ao lado direito de seu pai. Ele estava incrivelmente entusiasmado com as perspectivas de cooperar com a Áustria e, como tal, deu a conhecer a sua opinião, apesar da relutância do pai em aceitar o presente. Ouvi dizer que o rei Berengar é excepcionalmente bonito e tem o vigor para entreter 3 mulheres. Ele é realmente um homem entre os homens. Eu gostaria muito de conhecê-lo. O queixo de Gilles caiu quando ouviu seu filho elogiar tão descaradamente o inimigo do mundo católico dentro de sua corte. Ele estava bem ciente da sexualidade de seu filho, mas não podia acreditar que o menino estava pensando em ficar com o rei austríaco. Como tal, Gilles imediatamente tentou encerrar a conversa. No entanto, antes que ele pudesse, Sibila fez sua declaração. Ouvi dizer que o rei Berengário lidera pessoalmente suas tropas para a batalha e está sempre no meio do combate. Ele certamente deve ter um amor pela violência se for esse o caso. Eu também gostaria de conhecer o homem e ver se ele faz jus para o hippie. Tendo sido totalmente traído por seus filhos desprezíveis, a expressão de Gilles afundou em derrota quando ele se recostou em sua cadeira e suspirou, esperando a resposta da delegação austríaca. Ludeck aproveitou a situação, pigarreando antes de falar sobre o assunto. O rei Berengar está ocupado mantendo o reino e, como tal, não poderá fazer uma visita pessoal a Paris tão cedo. No entanto, enviarei lembranças a ele. Quanto a essas armas de fogo, elas são um presente. Há 300 deles no total. Use-os como achar melhor. Se você precisar de mais, meu suzerano ficaria mais do que feliz em ajudar seus exércitos, por uma taxa nominal, é claro. Gilles ergueu a sobrancelha ao ouvir isso. Se Berengar estivesse disposto a fornecer ajuda militar à França, isso seria útil em sua guerra contra a Inglaterra e no Levante e na Borgonha. No entanto, também significava que ele receberia ajuda de um reino herético, invocando a ira da Igreja Católica. Havia vantagens e desvantagens para cada lado da discussão, e ele teria que considerar suas opções por algum tempo antes de tomar uma decisão. O monarca francês levantou-se de seu assento e dirigiu-se à delegação austríaca. Muito bem, aceitarei seu presente, pois qualquer ajuda futura em nosso esforço de guerra terá que esperar até que os problemas de Berengário com a Igreja sejam resolvidos. Não estou disposto a pisar no rabo da Santa Sé para obter alguma assistência militar menor. Ludeck sorriu enquanto inclinava a cabeça em modéstia para o monarca francês. Claro, majestade, se isso é tudo, então estaremos voltando para a pátria. Se você desejar discutir mais os termos, você e sua família serão sempre bem-vindos em Kufstein. Dito isto, a delegação austríaca começou a partir e o rei Gilles começou a discutir o assunto com seus filhos e seus ministros. Malditos austríacos, forçando-me a aceitar um presente tão problemático. Se não fosse por suas ações, Aubry, eu poderia tê-los negado. No entanto, quando o rei francês olhou em volta para repreender seu filho errante, ele não estava em lugar nenhum. Em vez disso, Aubry seguiu a delegação austríaca até as docas, onde sussurrou uma mensagem pessoal ao ouvido do barão Ludeck von Dürnstein. Diga a sua majestade o rei Berengário von Kufstein que se ele se cansar dessa princesa tola, eu ficaria mais do que feliz em entretê-lo. Ludeck ficou chocado ao ouvir isso. No entanto, como membro da inteligência real austríaca, ele conseguiu manter uma fachada calma enquanto sorria e acenava para o príncipe francês antes de responder com respeito.
Eu vou ter certeza de informar o rei de suas palavras. Quando Abril ouviu isso, seus olhos brilharam de expectativa antes de começar a pular de volta para o castelo. Seu pai certamente iria repreendê-lo, considerando que ele desapareceu em um momento tão crucial. No entanto, ele não se importava com isso. Ele estava mais interessado em entrar em contato com o rei Berengário do que em ouvir gritos de seu pai. Tendo prometido relutantemente transmitir as palavras do príncipe francês a Berengário, Ludovic suspirou profundamente antes de subir em seu navio, onde começou a partir para Trieste. Seria uma longa jornada de volta para casa, mas, no final das contas, seu objetivo foi bem sucedido. Ludovic tinha certeza de que, assim que os rivais da França pusessem as mãos em armas de fogo, os franceses implorariam a Berengar por apoio militar. Era apenas uma questão de tempo. Tirania de Aço capítulo 364. Traçando uma conspiração diabólica, dias se passaram desde que Berengário voltou do reino da Boêmia com sua ex-princesa Erboc. Embora a garota tenha encontrado uma amiga em Henrietta, ela não pôde deixar de notar os intensos olhares que recebia do harém de Berengar toda vez que entrava em contato visual com eles. Por causa disso, ela ficou com medo e ficou principalmente dentro de seus aposentos. Embora Berengário quisesse ajudar, ele se viu enterrado sob a papelada que se acumulou durante sua ausência. Além disso, ele estava confiante de que qualquer envolvimento com os assuntos da garota certamente invocaria a ira das mulheres que o cercavam e, como tal, optou por dar algum espaço a Verônica por enquanto. Enquanto Verônica se adaptava lentamente à sua nova vida em Kufstein, Linde começou a investigar seu passado. Devido à extensa rede de espiões austríacos estabelecida na Boêmia durante sua guerra civil, ela rapidamente conseguiu reunir todos os tipos de informações sobre a vida pessoal da jovem princesa. As suspeitas de Berengário foram confirmadas. A menina foi maltratada por sua família e trancada longe dos olhos do público para garantir que os camponeses supersticiosos não tentassem assassinar a pobre menina. Embora Linde sentisse pena de Verônica, ela ainda não aceitava sua existência dentro do Palácio Real. Como tal, o veterano mestre de espionagem garantiu que todas as ações da princesa da Boêmia fossem observadas de perto. Afinal, Verônica era uma variável desconhecida, e Linde a temia acima de tudo. Quanto à dela, ela passou esse tempo apoiando o marido de todas as maneiras que pôde, principalmente levando-lhe as refeições enquanto ele trabalhava dia e noite para superar o grau aparentemente intransponível de papelada com o qual era forçado a lidar. Se havia uma coisa que Berengário mais desprezava neste mundo, era a papelada. Honoria tinha optado por descansar dentro dos limites do Palácio Real. Ela e sua tripulação estavam desfrutando da era de paz em que a Áustria se encontrava. A menos que eles quisessem quebrar a fé com a coroa austríaca e assumir a pirataria, não havia muito trabalho a ser feito. No entanto, eles fizeram uma fortuna durante a guerra com o Império e, como tal, as mulheres que compunham a tripulação de Honoria ficaram mais do que felizes em gastar parte dessa riqueza consigo mesmas e aproveitar o momento de paz e luxo. Depois de quase uma semana, Berengário saiu de seu escritório com olheiras. Ele estava além de exausto. Depois de passar quase todas as horas de vigília revisando vários documentos, Berengar finalmente terminou sua papelada. Ao fazê-lo, dirigiu-se ao banheiro, onde lavaria o suor e a sujeira que se acumularam em seu corpo nos últimos dias. Era uma prova da tenacidade de Berengário como governante que ele renunciava à saúde por alguns dias de cada vez para garantir que realizasse o máximo de trabalho possível. Se não fosse por Adela e seus esforços, ele provavelmente já teria morrido de desidratação. Quando Berengário finalmente chegou ao banho, notou uma cena peculiar. Adela estava atualmente dentro da grande piscina flutuando em seu centro, alheia à sua chegada. Seu cabelo, geralmente preso em rabo de cavalo, estava solto e descia até os quadris como um rio de mel sem beber na água fumegante do banho. Isso deu a Berengar uma ideia perversa quando ele entrou silenciosamente na banheira do tamanho de uma piscina, onde afundou sob sua superfície e nadou até o corpo nu de Adela por baixo. Depois de alguns momentos,
Ele emergiu de sua superfície e se agarrou à cintura de Adela como um kraken engolindo um navio, onde começou a arrastá-la para baixo da superfície da piscina. A jovem rainha imediatamente começou a entrar em pânico até que ela olhou para a expressão excitada de seu marido, onde ela começou a dar um tapinha no nariz dele, forçando o casal a subir à superfície. Berengário não pôde conter o riso ao contemplar sua bela e jovem esposa com seu único olho bom. Por outro lado, Adela ficou furiosa e fez beicinho. Ela tinha todo o desejo de dar um tapa na cara de seu homem por causa de sua brincadeira. Depois de um tempo, ela suspirou e nadou até Berengário, onde pressionou seu peito nu contra o dele, envolvendo os braços em seu pescoço e beijando-o apaixonadamente. Sua raiva diminuiu e, com ela, a exaustão de Berengário pareceu desaparecer. Depois de se soltarem do braço um do outro, Adela exibiu um sorriso caloroso ao fazer ao marido a pergunta que estava pensando. Então, presumo que você terminou seu trabalho? Em resposta a isso, Berengário bocejou antes de acenar com a cabeça. Ele não queria nem pensar em papelada no momento. A própria ideia reacendeu sua exaustão física. Por enquanto, mas sempre há mais papelada disponível. Adela começou a rir ao ouvir isso antes de nadar de volta à beira da piscina e sentar-se em seus degraus. Ao fazê-lo, ela chamou Berengar para o seu lado, que ficou mais do que feliz em obedecer. Depois de chegar perto de sua esposa, Adela pegou um sabonete líquido, onde começou a esfregá-lo no peito nu antes de se pressionar contra as costas dele. Enquanto limpava suas costas sensualmente, a jovem rainha começou a repreender o marido por sua falta de autocuidado. Eu sei que você está ocupado com o trabalho, mas você realmente não deveria se esquecer de se arrumar. Você está imundo. Deixe-me cuidar de você. Berengário, é claro, não recusou tal tratamento exemplar e, como tal, recostou-se e relaxou enquanto sua esposa lavava cada canto de seu corpo. Depois de ver que Berengário estava excitado, Adela pegou seu eixo e começou a acariciá-lo suavemente. Um sorriso perverso apareceu no rosto do jovem monarca quando ele começou a provocar sua linda noiva. Sua safada, o que você pensa que está fazendo no banho? Em resposta a isso, Adela revirou os olhos antes de segurar sua vara ainda mais forte ao fazê-lo. Ela sussurrou em seu ouvido por trás. Você acha que eu não sei o que você e os outros fazem durante seus banhos? Uma esposa deve ajudar seu marido, então sente-se aí quieta e deixe-me aliviá-la de algum estresse. Berengário não sabia o que havia acontecido com Adela. Ela geralmente não era tão autoritária, mas ele não desgostava dessa parte dela e, como tal, sentou-se em silêncio enquanto ela acariciava seu eixo para cima e para baixo com intensidade crescente. O sabonete oleoso combinado com suas mãos pequenas e macias trouxe intenso prazer ao jovem rei. Por fim, Adela começou a beijar Berengar no pescoço enquanto pressionava os seios nus contra as costas dele. Quanto mais acariciado, mais próximo Berengário chegava ao clímax, isto é, até que as portas do banheiro se abriram e duas outras mulheres apareceram. No momento em que Honoria e Linde apareceram nuas no banheiro, elas testemunharam a cena íntima entre Berengário e sua esposa, forçando-o a ejacular no ar e na piscina abaixo. Berengar respirou pesadamente quando um sorriso perverso apareceu no rosto de Honoria. Ela instantaneamente provocou o jovem casal ao entrar na água fumegante. Ora, Adela, eu não fazia ideia de que você e Berengário tinham um comportamento tão atrevido enquanto tomavam o banho. Pensar que a puritana rainha da Áustria estaria dando uma punheta no marido enquanto ele tomava banho, é realmente escandaloso. Adele instantaneamente começou a franzir a testa, justamente quando as coisas começaram a ficar emocionantes entre ela e o marido. Os outros tiveram que chegar e estragar sua diversão. Como tal, ela se aproximou de Berengário enquanto Honoria se aproximava, como uma leoa protegendo seu território diante de uma hiena voraz. Quanto a Berengar, ele viu isso como um momento oportuno para algum vínculo entre ele e suas três mulheres. Assim, quando Linde finalmente se juntou ao banho, um largo sorriso apareceu em seu rosto. Bem, por que não continuamos de onde Adele e eu paramos? No entanto, quando Berengar sugeriu isso, Adela suspirou com nojo e saiu da banheira.
Ela não tinha vontade de se envolver em tal libertinagem ao lado de Berengário e suas amantes. No momento em que ela saiu da piscina, ela olhou de volta para Berengar com um olhar severo e murmurou suas palavras de desprezo. Divirtam-se sozinhos, se precisarem de mim, estarei tomando café da manhã. Depois de dizer isso, ela desapareceu do banheiro e começou a se vestir. Quanto a Berengário, ele ficou sozinho com seus dois amantes. No entanto, vendo a expressão desapontada de dela, ele não estava mais com disposição para diversão. Como tal, ele também suspirou e se levantou do banho. Quando ele fez isso, Lind imediatamente o chamou. Espere. Onde você está indo? Berengário olhou de volta para seus amantes, que pareciam ter perdido toda a esperança e sorriram amargamente antes de expressar os pensamentos em sua mente. Eu vou acalmar a dela. Não seria certo me divertir enquanto ela está de mau humor. Afinal, estávamos no meio de algo. Lind e Honoré começaram a fazer beicinho quando ouviram isso. No entanto, isso não mudou a opinião de Berengário e, portanto, ele deixou o banho e seguiu Adela até o refeitório, onde esperava ganhar seu favor. Depois que Berengário e Adela se foram, Lind finalmente falou, com um tom amargo em sua voz enquanto ela começava a arquitetar um esquema perverso. Precisamos encontrar uma maneira de conseguir que essa cadela se junte a nós. Caso contrário, Berengar continuará a escolhê-la em vez de nós. Honoria imediatamente começou a franzir a testa ao ouvir isso e expressou suas preocupações sobre o assunto. Como? Ela é uma puritana, e você sabe disso. Não há como convencê-la a ter um quarteto. Ao ouvir isso, um sorriso perverso se formou nos lábios perfeitos de Lind enquanto ela se lembrava de um evento importante de seu passado. Como tal, ela se aproximou da princesa bizantina e prefaciou seu esquema com uma única pergunta. Já lhe contei como Berengar e eu fizemos amor pela primeira vez? Tirania de Aço capítulo 365, legalizando a poligamia atualmente, Berengar estava dentro das câmaras do Reichstag, defendendo porque a poligamia deveria ser legal. Contra a vontade de centenas de membros austríacos do Congresso, ele defendeu a causa em que acreditava desesperadamente. Depois de semanas casado com Adela, ele sentiu que havia passado um tempo apropriado para ele levar adiante seu plano. Como tal, ele começou a falar apaixonadamente aos membros do Reichstag sobre suas opiniões sobre o assunto. Você pergunta por que eu acho que um homem deveria ter muitas esposas. Sobre nós, e logo nosso povo se espalhará pelo mundo e reivindicará seu vasto território para nós. Para preencher essas terras, devemos ter uma população maior. Atualmente, nosso grande reino detém o controle da Suíça, mas há uma minoria significativa nessas terras que não são alemãs. Como tal, todo alemão deve ajudar a espalhar sua semente e germanizar a população não alemã da nosso reino. Isso inclui a Boêmia, sobre a qual recentemente assumi o controle. Desejo que a população boêmia fale nossa língua e abrace nossa grande cultura dentro de 4 gerações. Assim, proponho que todo alemão tenha até 5 esposas legítimas, enquanto uma mulher só pode ter um marido. Depois de dizer isso, um membro do parlamento começou imediatamente a debater com Berengar sobre um ponto crucial. E os descendentes dessas mulheres não alemãs? A Constituição afirma claramente que apenas alemães de sangue puro podem ser cidadãos de nosso reino. O que você pretende fazer com os filhos desses casamentos? Berengário sorriu quando começou a abordar a questão. Excelente pergunta. A solução é simples. Os filhos permanecerão residentes permanentes até o ponto em que seus descendentes tenham pelo menos 3 avós alemães. Eles serão excluídos das leis de herança e não terão nenhum dos privilégios políticos que o povo alemão tem oferecidos dentro do nosso reino. A Câmara imediatamente começou a explodir em indignação enquanto eles debatiam ferozmente com Berengar sobre o assunto. Berengar tinha o poder de aprovar esta lei independentemente de como eles se sentiam. Ainda assim, sentiu a necessidade de manter a aparência de que o povo tinha alguma forma de representação e assim continuou a debater com ele sobre a legalização da poligamia. Mal sabia Berengar que enquanto ele trabalhava duro para legalizar a poligamia,
Lindy e Honoria começaram a agir nos bastidores para conseguir que Adela se juntasse à sua pequena irmandade. Por muito tempo, a jovem rainha ignorou seus desejos de compartilhar Berengário e, como tal, eles foram forçados a tomar medidas drásticas. Com isso em mente, Lindy havia abusado de seu controle sobre a inteligência real austríaca para incrementar a bebida de Adela com a mesma droga que ela havia tentado usar em Berengar tantos anos atrás. Enquanto Adela bebia de sua taça de vinho, esperando que Berengário voltasse do Reichstag, ela de repente começou a se sentir terrivelmente tonta e com o corpo todo quente. Seus joelhos começaram a dobrar antes que ela caísse no chão. Ao fazer isso, ela viu Lindy e Honoria entrarem na sala com sorrisos perversos em seus rostos. Instantaneamente, a jovem rainha começou a temer por sua vida enquanto atacava verbalmente seus agressores. O que vocês duas vadias fizeram comigo? Lindy, no entanto, ajoelhou-se diante de Adela e instantaneamente começou a beijá-la, o que fez as bochechas da jovem rainha ficarem vermelhas de vergonha. Depois de separar suas línguas, Lindy começou a provocar Adela. Não se preocupe, você não vai morrer, confie em mim. Quando terminarmos com você, você vai se sentir no céu. Depois de dizer isso, Lindy e Honoria começaram a arrastar Adela para a sala do harém, onde passaram a trancar as portas atrás delas. Depois de fazer isso, eles começaram a despê-la de seu vestido de safira rendado, onde olharam para suas roupas íntimas com expressões excitadas. Adela estava usando um sutiã preto de renda com uma tanga combinando e uma cinta liga. Adela não tinha controle sobre si mesma enquanto suas mãos se estendiam para sua caverna encharcada, tentando desesperadamente apagar o fogo em suas virilhas. Depois de ver esta visão sedutora, Lindy e Honoria despiram a rainha completamente nua e começaram a seguir o exemplo. Depois que todos se despiram, prenderam Adela na cama, onde Honoria sentou-se sobre o rosto bonito da rainha, forçando a lamber sua fenda. Enquanto Honoria se divertia, Lindy começou a se divertir. Ela começou a provocar a região inferior de Adela com a língua antes de deslizar o dedo dentro dela. Ela continuou isso até Adela ter gozado em todo o rosto. No entanto, não terminou aí. A dupla continuou seu ataque à rainha até que ela se esgotou totalmente. Depois de algumas horas de tortura sexual, Adela começou a se livrar dos efeitos da droga e lançou um olhar assassino para as duas mulheres nuas deitadas ao lado dela. Ela instantaneamente começou a amaldiçoá-los. No entanto, ela não se tornou violenta. Seus filhos da puta! Como ousam me sujar assim? Agora estou maculado para sempre, graças a vocês. Como vou entrar nos portões do paraíso depois do que vocês fizeram comigo? Lindy imediatamente começou a rir ao ouvir os comentários ingênuos de Adela, que irritaram consideravelmente a rainha. Ela continuou a olhar punhais para a mulher mais velha ao interrogá-la. O que é tão engraçado? Lindy riu um pouco mais antes de revelar a verdade por trás das crenças de Berengar. Ao fazer isso, ela destruiu os elevados ideais de Adela em torno do homem com quem se casou. Acho engraçado, você é tão religioso e, no entanto, Berengário despreza essa porcaria. Por que você acha que ele está travando uma guerra com a Igreja Católica? Porque ele quer que eles não tenham autoridade sobre como ele governa seu reino. O ponto mais significativo da reforma de Berengário é a separação da Igreja e do Estado. Todo o resto existe apenas para apaziguar os fanáticos que se juntam à sua causa. Você age como um todo-poderoso, mas se casou com um homem que é no mínimo indiferente à religião e no máximo despreza tudo sobre ela. Para Berengar, a religião é apenas uma ferramenta para manipular as pessoas a fazer o que ele quer. Adela ficou surpresa ao ouvir isso. Embora ela soubesse que Berengário sempre ficava inquieto sempre que ela discutia o plano do Senhor com ele, ela nunca imaginou que Berengar era um descrente declarado, que criou a reforma como uma forma de manipular os cristãos para que desistissem de seu poder sobre a sociedade. Ela instantaneamente começou a abraçar os joelhos contra o peito enquanto a imagem de Berengário sendo escolhido por Cristo para levar o povo alemão a uma maior prosperidade começou a desaparecer de sua mente. Em seu lugar,
Uma nova ideia começou a tomar forma de um pagão ateu e um tirano brutal que impôs sua vontade ao mundo. Assim que ela imaginou essa nova imagem de seu marido em sua mente, ela ficou chocada ao descobrir que não estava enojada. Na verdade, ela era exatamente o oposto. Adele estava agora mais excitada do que nunca em toda a sua vida, e isso não passou despercebido pelas garotas ao lado dela, que olharam chocadas para sua fenda escorregadia. Lindy percebeu que os efeitos da droga não deveriam mais estar no sistema de Adela, mas essa representação realista de Berengar trouxe grande emoção à jovem rainha. Como tal, ela sorriu antes de provocar Adela mais uma vez, sussurrando em seu ouvido. Se você achou incrível, espere até compartilhar Berengar conosco. Adela começou a corar de vergonha ao pensar no que fora forçada a fazer e em como seria melhor adicionar Berengar à mistura. Ela instantaneamente começou a rejeitar a ideia enquanto balançava a cabeça envergonhada. Não, eu não poderia. Está errado. Lindy suspirou antes de abraçar Adela e acariciar seus sedosos cabelos dourados. Ao fazer isso, ela aparentemente tentou confortar a garota, enquanto, na realidade, a manipulava para cumprir suas ordens. De uma forma ou de outra, Berengar vai aproveitar seu tempo com Honori e comigo. Você também pode fazer parte disso. Afinal, como você acha que ele se sente sabendo que está se divertindo conosco enquanto você está fazendo bercinho por sua solidão? Você sabe que ele pretende se casar com todos nós, certo? Porque deveríamos estar constantemente lutando por sua atenção quando podemos compartilhar seu amor. Os três ficaram em silêncio por algum tempo antes de Adela tomar uma decisão. Berengário não tinha como saber, mas enquanto ele defendia a legalização da poligamia, suas três mulheres chegaram a um entendimento tácito sobre a natureza de seu relacionamento polígamo, que o chocaria muito quando ele voltasse para casa para encontrar os três deles prontos para adorá-lo juntos. Tirania de Aço capítulo 366. O sonho de todo homem depois de voltar para casa após um longo e acirrado debate sobre a legalização da poligamia, Berengar estava muito empolgado. Ele acabara de se envolver em uma discussão intensa, onde Berengar foi forçado a apresentar argumentos sólidos, precedentes religiosos, históricos e culturais, bem como o carisma geral para convencer o Reichstag a concordar com suas exigências. No final, ele conseguiu convencer o Congresso. Agora, bastava que o projeto entrasse nas fileiras do Senado, onde seria encaminhando a sua mesa para aprovação. Nesse momento, ele começava a entender a necessidade de realizar uma convenção constitucional para refinar ainda mais o processo que idealizou para reduzir a carga de trabalho sobre seus ombros. No entanto, agora era a hora de comemorar. Como tal, voltou ao palácio, onde ficou chocado ao ver que apenas duas pessoas estavam ali para o receber. Henrietta e Verônica estavam presentes, mas suas três esposas não estavam em lugar nenhum. Berengar abraçou sua irmãzinha antes de perguntar sobre o paradeiro de suas mulheres. Henrietta, é bom ver você. Diga-me, onde estão os outros? Henrietta imediatamente começou a corar ao pensar na visão que tinha visto no início do dia. Ela testemunhou Lindy e Honoria carregando Adela escada acima e entrando no quarto do harém. Como tal, ela não escondeu a informação de seu amado irmão mais velho. Acho que estão todos na sala do harém. Berengar ficou chocado ao ouvir isso, pois Adela nunca havia pisado na sala onde ele comumente se envolvia em aventuras amorosas com seus dois amantes. Assim, ele beijou a garota na testa antes de partir para a sala do harém. Ao chegar às portas do seu quarto preferido no palácio, Berengar reparou que as portas estavam fechadas mas não destrancadas. Como tal, ele silenciosamente abriu a porta e começou a investigar. A fumaça encheu o ar, sinalizando para ele que Lindy e Honoria tinham fumado seu narguilé sem ele, mas apesar disso, ele não viu nenhuma das mulheres dentro da sala. Não foi até que ele entrou no quarto e viu suas três mulheres deitadas nuas e chapadas na cama que Berengar finalmente começou a juntar o que havia acontecido. No entanto, antes que ele pudesse perguntar o que exatamente as três garotas estavam fazendo quando ele se foi, elas se lançaram sobre ele,
arrastando-o para a cama e tirando suas roupas. Foi só depois que Berengário se deitou nu e na cama cercado por 3 beldades que ele percebeu o que estava acontecendo. Ia falar quando Lindy enfiou um cachimbo de vidro na boca e acendeu-o, obrigando Berengário a fumar o haxixe que havia dentro. Depois de levar um golpe significativo, ele começou a relaxar e não se preocupar com o que viria a seguir. Adela, Lindy e Honoria se aproximaram de sua virilha enquanto começavam a lambê-la juntas como se fosse a guloseima mais saborosa da terra. Adela assumiu a liderança e começou a descer pela garganta enquanto Lindy pressionava a cabeça contra o enorme eixo dele. Enquanto isso acontecia, Honoria começou a entrelaçar sua língua com a de Berengário. Ele não tinha ideia de como ou por que isso estava acontecendo, mas estava feliz por isso. Depois que Adela começou a engasgar com enorme haste em sua boca, Lindy assumiu o controle de onde ela a deslizou pela garganta até chegar à base do membro de Berengar. Ao fazê-lo, Adela começou a lamber o saco dele por baixo. As 3 garotas trocaram de papéis por algum tempo até que finalmente Berengar liberou sua semente em seus rostos angelicais. Apesar de ter acabado, ele ainda estava ansioso para ir e, como tal, as meninas imediatamente apresentaram seus traseiros para ele escolher quem ele mais queria. Para Berengário, a escolha era óbvia, quem estivesse no meio, que por acaso era dela. Como tal, ele inseriu ansiosamente seu eixo em seus lábios inferiores e começou a moer seus quadris contra os dela. Ao fazer isso, ele usou as 2 mãos para provocar o interior da outra garota. Enquanto isso acontecia, as garotas começaram a lamber a cara uma da outra. Uma vez que eles estavam limpos como um apito, eles começaram a se beijar. Berengar puxou para fora antes de empurrar seu eixo para dentro de Lindy, o que a fez gemer de prazer. Como sempre, Berengário foi muito mais rude com a Lindy. Enquanto ele empurrava intensamente dentro de seu buraco repetidamente, ele agarrou sua garganta com uma mão firme e arrastou seu rosto até seus lábios, onde ele começou a beijá-la apaixonadamente. Honoria arrastou a dela sobre ela enquanto isso acontecia, onde elas começaram a entrelaçar suas pernas e esfregar suas fendas juntas. Berengar observou a cena enquanto continuava a brincar com a Lindy por algum tempo. Em pouco tempo, ele pôde sentir que estava chegando perto do final e, como tal, saiu de Lindy antes de arrastar Honoria para longe de sua esposa, onde imediatamente forçou seu enorme eixo dentro dela. Ele continuou a empurrar seus quadris contra os dela enquanto a dela se sentava sobre o rosto de Honoria, forçando a lamber sua fenda. A própria Adela estendeu a mão para Lindy, que estava deitada na frente dela, e começou a comê-la. O grupo continuou assim por algum tempo até que Berengário culminou nas profundezas do ventre de Honoria. Após as últimas semanas de sexo com sua esposa, Berengar estava confiante de que, se Adela não estava grávida, então ela era infértil, o que significava que agora era a vez de Honoria carregar seu filho. Como tal, ele a escolheu por último. Se jogasse bem, poderia engravidar as 3 garotas ao mesmo tempo. Depois que Berengário saiu de Honoria, ele olhou para suas 3 garotas cuja luxúria parecia combinar com a sua. Como tal, ele não pôde deixar de perguntar o que exatamente os levou a estar em tal estado. O que diabos aconteceu com vocês, garotas, enquanto eu estava fora? É como se vocês estivessem no cio e a dele estivesse aqui conosco. Neste momento, Berengário notou um grande frasco no canto da sala vazia. Estava 3/4 vazio com um líquido claro que Berengar supôs ser algum tipo de droga. Não querendo perder para as meninas em uma prova de resistência, ele rapidamente engoliu o conteúdo do frasco, onde imediatamente sentiu um calor intenso em seus empréstimos, obrigando seu desejo instintivo de procriar. Como tal, ele agarrou Lindy, que estava rindo, e empurrou seu rosto para baixo em seu eixo, forçando-o a chupá-lo. Ao fazer isso, ele começou a gritar com ela. Oh, sua cadela de merda, você conseguiu agora. Eu finalmente descobri o que está acontecendo. Depois que Berengar disse, esta Lindy soltou a boca de seu eixo com um olhar cheio de luxúria enquanto ela admitia seu crime. Eu batizei nossas bebidas, me castigue, mestre. Ao ouvir isso,
Berengário enfiou sua vara em sua garganta mais uma vez e começou a espancá-la ferozmente, deixando uma marca vermelha de mão para trás a cada tapa na bochecha. Adela rastejou instantaneamente até Berengário e começou a beijá-lo enquanto ele punia Lindy. Não foi até que a maquiagem de Lindy estava escorrendo de lágrimas e saliva que se acumularam em seu rosto que Berengar liberou seu domínio sobre sua cabeça. Depois de fazer isso, ele a virou e a pegou por trás, onde Adela e Honoria se uniram na mesma posição em que Honoria estava momentos antes. Em pouco tempo, Berengar estava empurrando dentro de Lindy com toda a fúria que seus quadris conseguiam. Depois de fazer isso por vários minutos, ele liberou seu lado profundamente dentro de seu útero, assim como havia feito com Honoria não muito tempo antes. Depois de passar por tudo isso, Berengário ainda não havia terminado. Como a droga ainda estava em seu sistema, ele continuou a procriar com suas 3 esposas pelo resto da noite. Foi só ao amanhecer e o grupo estar coberto de fluidos corporais que Berengar percebeu as consequências de longo prazo de um relacionamento polígamo. Se todas as noites seriam assim, ele tinha certeza de que não passaria dos 30, afinal com uma atividade tão extenuante, seu coração não seria capaz de durar. Depois de pensar sobre isso, ele se levantou da cama e olhou para a bagunça que ele e suas filhas haviam feito. Era em momentos como este que ele ficava feliz por ter empregados para limpar seus aposentos para ele, enquanto o que ele havia feito durante a noite anterior era o sonho de todo homem. O resultado era de fato o pesadelo de todo homem. Berengar logo saiu do quarto e entrou no banheiro, onde teve uma conversa séria consigo mesmo. Depois da noite passada, as chances de todas as 3 meninas estarem grávidas eram muito altas e, como tal, ele decidiu que era melhor ter os casamentos com Lindy e Honoria antes que isso fosse visível. Assim, parece que Berengário teria algum planejamento a fazer nas próximas semanas. Ele tinha certeza de que se casaria com Lindy dentro da grande catedral de Kufstein. Quanto a Honoria, talvez fosse melhor realizar o casamento dentro da Hagia Sophia, pois era um casamento matrilinear. Enquanto as meninas de Berengar dormiam, o jovem monarca estava ocupado preparando seus planos para os próximos casamentos em sua mente. O trabalho de um rei nunca terminava, especialmente um tão ambicioso quanto Berengário. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solém irmãos.